dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Eu que fui muito abençoado aqui. Encontrei uma família alegre, cheia do Espírito Santo. E quero agradecer muito o convite. Pastor Afonso, pastora Cristina, pastor Francisco, Carmen, pastor Rafael. Obrigado pela hospitalidade de todos, Pablo e toda a sua família. E fui realmente muito bem recebido aqui. E eu quero muito que Jesus nos abençoe nessa manhã. Quero muito que Ele abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e nos faça um pouquinho mais parecido com Ele, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Se você quer anotar o tema da mensagem, é o jovem rico mais pobre da terra. A partir do versículo 17, diz assim, na versão que eu tenho aqui: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Espírito Santo de Deus, com revelação e discernimento, eu peço que tu venhas nesse lugar sobre mim, sobre meus irmãos, sobre essa igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, algumas palavras de Jesus, elas são como deliciosos sorvetes que derretem na nossa boca enquanto a gente vai lambendo ele. Mas outras são como rapadura, que você precisa de um certo esforço e insistência para você começar a sentir a doçura do que Jesus fala. Esse é um daqueles textos que você olha para o Cristo e diz: por que ele foi tão duro? Esse é um daqueles textos que você fala assim: e por que ele pede tudo? E eu quero passar versículo com versículo com você dessa passagem bíblica e tentarmos descobrir aqui o que Jesus estava querendo gerar no coração desse homem. A Bíblia diz, se você pegar todo o contexto dos evangelhos, em Mateus 19:20 diz que ele era um jovem, e essa palavra aqui diz que ele era vigoroso, ele tinha força, ele tinha sonhos. Lucas 18:23 diz que ele era rico, era um homem com muitas posses, era um homem muito bem sucedido onde estava. O Evangelho também diz em Lucas 18:18
que ele era um homem influente na sociedade, possivelmente um líder na sua cidade, na sua comunidade. E por fim, Mateus 19:20 diz que ele era virtuoso, vivia de forma honrada e com padrões nobres. Ou seja, esse jovem era rico, era inteligente, era virtuoso e era muito bem sucedido. Ele aqui deveria ser o sonho de toda a mãe de uma filha na idade que ela iria casar. Provavelmente, se esse jovem entrasse aqui na igreja, ele chegaria num carrão importado, ele seria muito bonito, ele seria inteligente, e as mães ficavam assim: ah, genro do céu, né? Mas esse é o homem que Deus está descrevendo aqui nesse texto. Ele é o sonho de qualquer mãe e pai do século 21. Mas a Bíblia diz mais coisas sobre ele, que ele não era só rico, inteligente, bem-sucedido, né, virtuoso. A Bíblia diz no versículo 17 que quando Jesus ia saindo, ele correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele, né? Ele correu de joelhos diante de Jesus. Geralmente pessoas ricas e bem-sucedidas não se ajoelham e não se humilham assim publicamente. Esse jovem, além de tudo isso que eu já disse, ele era intenso e era sincero. Jesus, ele tinha essa grande atração pelas pessoas e fez isso com esse jovem. E no versículo 17 ainda ele diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Até aí está tudo muito bem, até aí tudo está sendo direitinho. Então Jesus agora vem com uma palavra forte e diz assim: por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E aqui a gente começa a se perguntar o que está acontecendo, porque ele se ajoelhou aos pés de Jesus. A pergunta dele foi uma pergunta mais ou menos assim: o que eu devo fazer para desfrutar das riquezas do céu? Como eu posso participar da herança celestial? O que você percebe que apesar desse jovem ter aparentemente tudo, ele está insatisfeito com a vida. Apesar da sua juventude, dinheiro, reputação, algo não estava correto com ele. Ele tinha certas dúvidas, algo na sua alma precisava ser preenchido. E aqui uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender com esse texto: quando é que nós vamos levar realmente a Bíblia a sério? Porque esse homem agora tem tudo o que aparentemente qualquer pessoa quer do século 21, e ele se dobra aos pés de Jesus e diz assim: como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Quando é que a gente vai entender que por mais que nós tenhamos aquilo que o mundo diz que nós temos que ter para ser felizes, algo vai nos faltar? Esse homem, aparentemente ele era completo, mas agora lhe faltava algo. E ele foi a Jesus e se dobrou diante de Jesus. Mas Jesus diz para ele assim: ei, peraí, ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus está dizendo mais ou menos assim: se você me chama bom, por que você não vai me obedecer quando eu te pedir o que eu vou falar? Jesus já sabia, Jesus é Deus, ele conhece o fim antes do começo. Esse homem se dobrou diante de Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não se impressiona com formalidades. Formalidades não comovem o coração de Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Todas as outras pessoas podem ter ficado impressionados com esse homem rico, ajoelhado publicamente aos pés de Jesus, mas Jesus está dizendo assim: existe algo em você que é mera formalidade. Existe algo em você que precisa mudar. Então no versículo 19, Jesus descarrega e diz assim: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe.
Você vai ver que a resposta dele diz assim: sim, eu faço isso desde a minha adolescência. Mas eu quero te lembrar aqui que Jesus está citando aqui a segunda tábua dos 10 mandamentos. O mandamento foi escrito em 2 tábuas. A primeira tábua, os 4 primeiros, e a segunda tábua, os 6 últimos. Então Jesus aqui está citando os 6 últimos mandamentos. E que mandamentos são esses que Jesus está citando? São aqueles que podem facilmente ser observados e verificados por qualquer pessoa. São os mandamentos que a gente pode fazer e toda pessoa percebe que nós fazemos. Jesus está citando aquilo que nós podemos fazer do lado de fora, com bastante perfeição. Jesus está citando os mandamentos visíveis, objetivos e práticos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aí você no versículo 20 você observa, ele diz assim: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. A expressão no original grego aqui é obedeço com rigor. Aquele jovem era irrepreensível em suas atitudes externas. Esse jovem, ele era irrepreensível nas suas atitudes exteriores. Quem olhasse para esse jovem diria assim: esse cara é bom, esse é um cristão de primeira. Diz a lenda que quando minha sogra me viu pela primeira vez tocando na igreja aos 15 anos de idade, ela disse assim: esse deveria ser meu genro. Diz a lenda que eu conquistei primeiro a minha sogra do que a minha esposa. Só que, meu irmão, a minha sogra estava impressionada com o cara tocando teclado. Ela estava impressionada com a performance externa desse menino de 15 anos. Ela estava impressionada como esse menino andava arrumadinho, como esse menino tocava na igreja, como ele era responsável, irmão. Mas só Jesus e eu sabia como eu era aqui dentro. Porque as pessoas normalmente conseguem ver as nossas formalidades, as pessoas normalmente conseguem ver as nossas atitudes internas, mas Deus vê muito mais. Esse jovem, ele achava que por só estar fazendo as coisas aparentemente, visivelmente corretas, era suficiente para ser salvo, mas no fundo, ele sabia que lhe faltava alguma coisa. Esse jovem achava que só fazer coisas para Deus era suficiente. Talvez este seja um assunto superado na igreja do século 21, mas eu acho que não. A salvação pelo mérito, agradar a Deus por aquilo que eu faço. Se você observar ainda em nossa geração, se você observar ainda em nosso meio, no nosso Brasil, por exemplo, milhões tentam comprar a sua salvação, milhões tentam agradar a Deus com as suas romarias, com as suas penitências, com as suas oferendas, com as suas doações. Logo aqui perto de vocês, em Belém, a 700 quilômetros, existe o Círio de Nazaré, onde as pessoas seguram uma corda e são atropeladas por essa corda e são sacrificadas em tantas outras coisas. Hora ou outra você vê na televisão alguém buscando andar de joelhos até um prédio, até uma catedral. Ano passado eu fiz uma viagem a Israel e fiz o percurso de onde o povo estava prisioneiro até a terra prometida. E nós fomos num monte, que eles acreditam ser um monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei. São 5.400 metros quadrados, ou 5.400 metros de altura. E nós saímos meia-noite
e chegamos no topo dele às 6 horas da manhã. Confesso para você que eu nunca mais farei isso na minha vida. Foi a noite mais difícil da minha vida, mas ali eu encontrei pessoas de 80 anos, de 75 anos. Algumas das pessoas eu carreguei durante alguns quilômetros, puxando elas. Tinham camelos e tinha tanto mais, mas algumas pessoas diziam para mim: eu preciso chegar lá, porque quando eu chegar lá, Deus vai estar feliz comigo. E eu fiquei me perguntando: será que Deus está lá em cima mesmo? Eu quero dizer para você que a vista foi maravilhosa, dá uma boa foto, mas vá de helicóptero a próxima vez, porque é mais rápido. Você pega um frio de quase 0 grau, você tem que subir com a lanterna. Meu pai e minha mãe foram comigo. Quando chegou na metade do caminho, eu digo: pai, pode ficar, metade do céu já está garantido, fica aí. Ele ficou sorrindo para mim. Eu digo: pai, fica, meu pai é um homem muito grande. Mas minha mãe disse assim: eu vou. Eu digo: mãe, seu joelho. Enfim, irmãos, às vezes a gente tenta agradar a Deus com formalidades eternas, e esse jovem aqui acha que por estar fazendo os 6 mandamentos estava cumprindo tudo da maneira correta. Na verdade, alguns estudiosos acreditam que ele se dobrou de joelho e fez essa pergunta para receber mais, não uma resposta, mas uma afirmação de Jesus, dizendo assim: cara, você arrebenta, você é bom pra caramba, você está com a gente, você vai para o céu. Alguns estudiosos acreditam que na verdade ele estava fazendo apenas uma pergunta retórica. Mas o interessante que nisso tudo é que no versículo 20 ele diz que obedece, e Jesus concorda com ele, Jesus não desmente ele. Ele ficou rico sem roubar. Provavelmente ele não matou ninguém, ele honrou seus pais, sua fortuna é limpa e seu trabalho é honesto. Mas agora Jesus começa a falar o coração desse jovem. Jesus começa a chamar a atenção dele. Jesus começa agora a responder verdadeiramente a pergunta que ele fez: como eu posso ir para o céu? Como eu posso desfrutar do reino de Deus? Aí Jesus, no versículo 21, diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Diga: Jesus o amou. Você tem dúvida que Jesus deixou de amar alguém? Não, mas você não vai encontrar uma expressão com essa em nenhum outro lugar na Bíblia, com exceção de uma conclusão que alguns tiveram quando Jesus chorou por Lázaro, que diz assim: ele ama muito esse rapaz, ele ama muito Lázaro. Mas uma declaração verbal, uma declaração pontual, uma declaração direta de que Jesus amou alguém, é a primeira vez e a única. Jesus o amou. Guarde essa informação. É como se Jesus estivesse olhando para ele dizendo assim: você veio à pessoa certa, eu sou o seu Criador. Estou vendo o seu conflito, estou vendo o seu vazio, eu estou percebendo o seu desespero existencial. Eu te amo, eu me importo com você. Jesus então começa a entrar dentro da vida daquele homem. Então no versículo 21, Jesus olha para ele e diz assim: falta-lhe uma coisa. Diga: falta-lhe uma coisa. A primeira vez que eu li esse texto, eu pensei assim: só falta uma coisa. Mas depois que eu estava estudando esse texto, eu descobri ali: falta uma coisa. É mais ou menos o seguinte: você vai ali na concessionária da BMW, bonita, que eu já vi passando aqui. Você vê aquele X6, aquele carro de quase 400 mil reais, e o vendedor te recepciona, você senta naquela cadeira que ela falta te abraçar, né, gostosa da venda, e aparece o biscoitinho, o chazinho, o cafezinho e o leitinho e a água mineral com gás, sem gás, com gelo, e aquele cheiro gostoso de carro novo, e o cara apresenta aquele carro bonito para você, você entra dentro dele e diz: uau, que muito legal, e ele liga aquele motor, 8 cilindros, falta arrancar o teto lá, e você diz: muito bonito, aquele aro 22, você fica ali, eu nem sei se é assim, mas eu estou chutando, e aí vai, e você está dentro daquele carro muito bem, aí o vendedor chega: você gostou? Eu digo: gostei demais. Você, que capaz, tu é doido, esse carro aqui na minha garagem seria tudo de bom. E ele disse: e aí, vamos fazer o negócio? Ele disse: só falta uma coisa.
vendedor diz o quê? Eu digo dinheiro. Eu gostei de tudo, só falta o dinheiro. Não é que só falta alguma coisa, falta tudo. Falta tudo. Jesus não está olhando para ele e dizendo assim: você está quase entrando no reino dos céus. Não, falta tudo para você. Esse homem está perdido. Ele aparentemente é a melhor pessoa para poder ser o líder, o próximo pastor da igreja, mas falta tudo para ele. Semelhantemente a Nicodemos, em João capítulo 3. Nicodemos, mestre da lei, sabia o Velho Testamento de cor, fariseu, participava do Sinédrio, não perdia um culto de domingo, ensinava na escola bíblica dominical, cantava no coral. E Jesus olhou para ele e disse assim: é necessário que você nasça de novo. Esse cara estava na igreja o tempo inteiro e nunca foi salvo. Não te assusta isso não, irmão? Porque quando eu li esses textos eu me assustava. Eu tinha medo do chão se abrir e eu afundar. Falta ali uma coisa. Isso aqui não é uma questão acadêmica, abstrata. É vital, a eternidade está em jogo aqui. Jesus não está dizendo assim, quase você está conseguindo. Irmão, no reino de Deus não existe quase. Aliás, na vida não existe quase. Quase passei no vestibular. Não passou. Quase casei, está solteiro. Quase escapei do acidente, está morto. Quase fui, ficou. Quase ganhei, perdeu. Não tem quase na vida, irmãos. O quase não é nada. Quase sou homem. Quase fui para o céu, está no inferno. Não existe quase na Bíblia. O quase não é nada. Ou é sim ou não. Ou estamos ou não. Ou cremos ou não. Jesus está dizendo assim: falta ali uma coisa, eu sei quem é você. Todo mundo pensa algo sobre você, mas eu sei quem é você. Eu conheço o que preenche o seu coração. Os meus olhos conseguem ver além da sua formalidade, das suas ações. E aqui, irmãos, não tem nada de olhos acusadores. Aqui são olhos de amor diante de um jovem que precisa de salvação. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E Jesus então começa a conversar com esse jovem. Esse jovem precisa de ajuda e a pergunta dele é: o que eu faço para entrar no reino dos céus? Ele está dizendo mais ou menos assim: conte-me e o que for preciso eu farei. Então Jesus dá um soco na boca do estômago desse jovem. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, ponto. Depois, vírgula, venha e siga-me. Jesus tira o chão desse jovem, ele implode o mundo desse jovem. A filosofia desse jovem é simplesmente alargada e destruída. Jesus, na verdade, o destrói aqui. Vá, vende tudo que você possui. Vá, vende tudo que você tem. Vá, tudo aquilo que você conseguiu, tudo aquilo que você conquistou, entregue-me agora em favor dos pobres. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus nesta hora começa a mostrar a segunda tábua. Porque a primeira tábua, irmãos, a segunda tábua que nós lemos, os 6 mandamentos são os visíveis, mas a primeira tábua são dos mandamentos invisíveis: amar a Deus acima de todas as coisas e não ter outro Deus além de mim.
São coisas que a gente não pode julgar, são coisas que são subjetivas, são coisas que ninguém pode perceber, a não ser Deus e você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Agora Jesus apresenta a primeira tábua. Jesus diz: não tenha outro Deus sobre a sua vida, não tenha outra coisa pelo qual você se apoiar. Na verdade, Jesus está dizendo para ele o seguinte: alguém que não me coloque em primeiro lugar, acima de todas as coisas, ainda não me conhece. Eu sei que você não mente, eu sei que você não adultera, eu sei que você não honra, eu sei que você não faz nada de errado dentro desse contexto, mas a minha pergunta é: eu sou importante para você além de todas essas coisas, acima de todas essas coisas? Eu sou o seu Deus? Eu sou o centro da tua vida? Ou sou uma mera religião e uma mera formalidade para você? Jesus apresenta o evangelho para esse rapaz. Ele parece ter uma aparente devoção. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas ele é aquele tipo de pessoa que, apesar de obedecer, não mudou. Você já viu gente obediente, mas que não muda? Não sei se seu filho foi assim, mas nossos filhos vão crescendo, eles vão aprendendo a ser obedientes. Mas você já viu aquela criança que você manda ele sentar, ele senta, mas por dentro ele está em pé? Eu posso até sentar, mas por dentro eu estou em pé. Ou quando você já viu quando a gente manda os nossos filhos fazerem as pazes? Isso é uma tortura gospel. Dá um abraço no seu irmão. Dá um abraço no seu irmão, senão tu apanha. Pronto, está resolvido. Está resolvido não. Porque o que não resolve de coração, não resolve com formalidade. O que Deus enxerga é o nosso coração, não o que fazemos. Muitos vieram, trouxeram oferta, mas veio uma viúva e entregou. E Jesus disse: uau, agora a oferta chegou. Ela deu a menor parte. Não são as nossas mãos que determinam as nossas obras, mas são o nosso coração que dá valor a elas. No fim dos nossos esforços é a motivação que importa. Quando a obediência é interesseira, Deus não recebe a adoração. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Não sei se eu volto aqui mesmo. Você sabe como é que eu aceitei Jesus? Eu tinha 10 anos de idade. E o pastor Jair Tempone estava pregando na primeira igreja batista de Coporanga. Meus irmãos, eu nunca lembrei de tanta coisa numa igreja como eu estou lembrando aqui. E ele tocava uma sanfona. Ele era um negro muito bonito, grandão. E ele tocava aqueles hinos naquela fonte. Ele não precisava nem de microfone, a igreja todinha ouvia a voz dele. Nunca esqueci daquele homem. Aí, o meu melhor amigo naquela época era o André Pimenta. Daí você tira quem ele era. O nome dele era Pimenta. Aí o Pimenta levantou a mão. Irmão, se por um acaso eu abri meu olho, gente, o Pimenta levantou a mão, não vou ficar para trás não. Eu levantei a mão. Aceitei Jesus. Aí me chamaram lá na frente. Aí meu pai chorou, minha mãe chorou. Meu irmão, eu só levantei a mão porque o Pimenta levantou. Ah, minha mãe, meu Deus, meu filho, tão lindo. E eu, no final das contas, depois eu nem descobri, não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Eu tinha 9 ou 10 anos de idade. Eu morria de vontade de ser batizado, porque eu queria saber o que tinha por trás daquela cortina da igreja. Porque antigamente o batistério era no fundo, assim, quem lembra disso? Né? Gente disse, eu preciso entrar aqui atrás. E aí passou um mês, eu fui batizado. Água fria, que eu não queria nem entrar, mas tudo bem. Mas irmãos, eu passei muito tempo da minha vida sendo um cristão cultural. Deixa eu te dizer, a igreja me ajudou demais, irmãos. É o melhor ambiente que a gente tem para viver.
ela me freou, ela me deu costumes maravilhosos, ela realmente me deu uma cultura. Eu entendi que eu precisava ser homem de uma só mulher, eu entendi que eu precisava entregar minha oferta ao Senhor. Mas irmãos, somente depois de muito tempo que eu fui ter uma experiência com Cristo. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de tudo, mas um dia Ele me visitou. O Espírito Santo me convenceu do meu pecado, me convenceu da justiça de Deus, e eu tive paz com Deus. E a partir daquele dia eu não tive medo mais de morrer. Mas o que eu quero dizer para você é que o que Jesus está dizendo aqui, que não basta ter apenas uma formalidade. O comportamento daquele jovem era um comportamento modificado, mas era modificado por qualquer outro interesse. Ele obedecia a Deus, mas não amava a Deus. É um jovem que se dobrou à religião, mas não se conformou a Cristo. E quando ele perguntou: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus não reduz as exigências para ninguém. Jesus diz: eu te amo, mas você tem que viver do jeito que eu estou pedindo. É isso que lhe falta amor por mim. É como se Jesus estivesse ensinando a esse jovem qual é a sua herança, qual é o seu tesouro, onde é que está a sua segurança. Você sabe, quando eu entendi que Jesus queria que eu fosse pastor, você sabe qual foi a proposta que eu fiz de joelhos, orando com ele, pastor Rafael? Eu falei assim: Senhor, eu vou juntar 2 milhões de reais, então vou me tornar pastor. Quem era o meu Deus, irmãos? Em quem eu confiava? Quando eu juntar 2 milhões de reais, eu me torno pastor, porque eu não quero depender da igreja. Sabe o que eu estava dizendo para Jesus? Na infantilidade das minhas opiniões e na infantilidade dos meus anos. Faz assim: Jesus, eu quero te servir, mas não quero confiar nem na igreja, nem em ti, e não preciso ter fé, eu só quero ter dinheiro. Eu te sirvo legal. Olha o coração que tinha em mim. Jesus chega para esse homem e diz 5 coisas. A gente não tem tempo para falar sobre elas, mas ele diz assim: vá, vende, dá, vem e segue-me. Ele diz: vá, vende, dá, vem e segue-me. Mais ou menos assim: vá, fuja desse falso amor seu, que é o dinheiro. Vende, não fique com nada desse amor. Dá, mostre que você se arrependeu de verdade, dando ele aos pobres. Vem, sem tendo nada, porque você deu tudo. E segue-me, e vem descobrir, e se prepare para viver a maior aventura dessa terra, seguindo Deus encarnado. Jesus o convida, Jesus o desafia. Jesus está dizendo: a sua fé está nas suas riquezas, não em mim. Irmãos, a fé desse jovem estava nas riquezas. Necessariamente talvez este não seja o seu apoio, mas no que você tem colocado a sua fé? Quando você precisa de um salvador, você recorre a quem? Esse homem recorria ao dinheiro. Jesus está chegando para ele e está dizendo assim: quero que você imagine a sua vida sem um tostão, sem nenhum patrimônio, sem um imóvel, sem nada, somente tendo a mim. Consegue viver assim? Uma vez que eu pregando essa mensagem, uma pessoa chegou para mim: pastor, então quer dizer que para seguir Jesus tem que entregar tudo? Eu digo não. Mas foi o senhor que você disse. Eu digo não. O que Jesus pediu foi para o jovem rico. Eu não estou entendendo, pastor. Não, para seguir Jesus você tem que estar pronto para entregar o que Ele pedir. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: para seguir Jesus não precisa entregar tudo, só precisa entregar o que Ele pedir. Para esse jovem foi isso. E para você? O que Jesus está pedindo? E deixa eu te dizer uma coisa aqui agora. Deixa eu dar um pouquinho de teologia para você aqui. O versículo 22 diz que diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas.
Tem duas palavras aqui: abatido e triste. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 37, lá no Getsêmani, Jesus ficou triste e abatido. Quantos estão comigo? Diga amém. No grego, a palavra usada para o jovem rico e usada para Jesus lá no Getsêmani é a mesma. Ou seja, Jesus lá no Getsêmani estava prestes a perder toda a sua alegria, que era a presença do Pai. E esse jovem estava perdendo toda a sua alegria e o centro da sua vida, que era o dinheiro. Assim, você entende que o que o Pai era para Jesus, o dinheiro era para esse jovem. Jesus aqui estava tentando acordar esse rapaz. Jesus aqui estava tentando mostrar para ele que existia algo mais profundo. Jesus aqui estava mostrando para ele que ser cristão é muito mais do que vir a um prédio. Que ser cristão é muito mais que levantar suas mãos. Que ser cristão é muito mais que dar um aleluia. Que ser cristão é muito mais que ofertar. Jesus está dizendo que existe mais, é mais profundo. E você sabe uma coisa que é única nesta passagem? Você não vai encontrar em mais nenhum lugar da Bíblia. É que de todas as pessoas que se colocaram aos pés de Jesus, esse foi o único que saiu pior do que chegou. A mulher do fluxo de sangue foi curada. O cego Bartimeu saiu vendo. A adúltera de João 8 saiu perdoada. Mas esse jovem que tinha aparentemente as melhores condições, visivelmente estaria melhor do que essas outras pessoas, ele saiu abatido e triste, porque tinha muitas riquezas. Antes de você fazer conclusões erradas, deixa eu te dizer algo. Jesus não chamou esse jovem para a pobreza. Jesus chamou esse jovem para o discipulado. Se você quer anotar aí o que é discipulado, discipulado é quando Jesus retira de mim tudo que impede que eu ande com Ele. Discipulado é quando Jesus tira tudo de mim que impede de eu andar com Ele. Isso é discipulado. Discipulado é quando Jesus retira de mim todo empecilho que eu tenho para estar perto dEle. Eu vou ser muito maldoso aqui nessa manhã agora. Vamos retornar uma semana atrás, a Mega Sena está acumulada em 280 milhões de reais. E no momento de oração genuína aqui, Jesus aparece para você e te diz: meu filho, quero te dar duas coisas, dois presentes. Uma intimidade que você nunca teve comigo, ou as 6 bolinhas da Mega Sena. Obviamente é um absurdo o que eu estou lhe dizendo, mas imagine isso. O que você escolheria? Oh Jesus, tu sabes que com 200 milhões... a gente vai terminar a igreja, a gente vai, vamos para as nações, Jesus, tu sabes, depois eu te peço perdão. Não, Jesus está dizendo assim, é uma coisa ou outra, o que você escolher exclui a outra. Treme tudo, não treme, irmão? Não, fala sério. Os mais espirituais diziam, lógico que eu escolho Jesus. Mas se acontecesse de verdade. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos, é que Ele quer saber quem é o seu Deus mesmo. O obstáculo daquele jovem para andar com Jesus, para amar Jesus, era o dinheiro. E qual é o nosso? Qual é o seu? É o descontrole com a tela do tablet, com o mouse do computador? É a língua? São os pecados ocultos? É a forma como você trabalha? Não sei. Só que Jesus chega ao centro do problema daquele jovem. O centro do problema desse jovem é pouca devoção. Esse jovem consegue ouvir boas pregações. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Ele canta com facilidade as canções. Ele fica encantado com os milagres de Jesus.
Ele tem religião suficiente até para ser uma pessoa boa. Mas o problema é que esse cara não nasceu de novo. E Jesus chega e o convida. O que para mim é mais absurdo é que Jesus o convida para ele ser parte do esquadrão de elite, seguidor pessoal de Jesus. Vem e segue-me. Você não está entendendo. O endemoniado gadareno, depois que foi livre, falou: Jesus, eu quero ir. Eu acho que ele estava botando o pé no barco, e Jesus disse: não, você vai ficar aí e vai pregar para Decápolis. Tanta gente quis seguir Jesus, e Jesus disse: não, fica por aí, meu irmão. Mas para esse jovem ele convidou, ele chamou ele para participar de algo que era a coisa mais impressionante. Você conhece Pedro, você conhece Paulo, você conhece Marcos, mas você não sabe quem é esse jovem. É a primeira e a última vez que se ouve dele, porque ele preferiu outras coisas em vez de Jesus. Ele perdeu a melhor parte da vida dele. Ele tinha algo que o impediu de seguir a Jesus de todo o coração. Ele não era muito mais velho do que nós, ele era jovem como vocês. Ele podia estar no esquadrão de elite, na CIA celestial. Ele podia ter andado sobre as águas como Pedro. Ele poderia ter curado muitos homens. Ele poderia ter sido uma das 12 colunas da igreja. Mas não, ele ficou triste porque ele amava as riquezas e foi embora. Jesus ama, meus irmãos, mas não suaviza a mensagem. Sabe, a gente hoje esqueceu o mínimo radical possível para viver para Jesus. Aquele que não deixar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Está exagerado demais essa igreja. Aquele que tenta ganhar a sua vida perde. Aquele que perder a sua vida em Cristo ganhará. Essa igreja está muito exagerada. Eu vim aqui só para ouvir uma mensagem boa, para me sentir melhor e ir para casa. Irmãos, Jesus não quer adesão, Jesus quer conversão. Jesus não quer passar um calzinho em você e você ficar bonito, não. Jesus quer fazer você nova criatura. Jesus quer te fazer um sol nessa terra escura, um sal nessa comida podre. Jesus quer mais que confissões e palavras e mãos levantadas. Ele quer você por inteiro. Porque tinha muitas riquezas, ficou triste e afastou-se. Irmãos, um dos nossos pastores lá compôs uma música: eu só tenho uma vida para queimar, e vou queimá-la por ti. Um só Deus, nenhum mais. Um só coração, nenhum mais. Uma só vida, nenhuma outra mais. Você só tem essa oportunidade, e se perdê-la, perdeu para sempre. Este jovem tornou-se pobre, tão pobre, agarrou-se a toda a sua riqueza e deixou Jesus. Tem gente, irmãos, que é tão pobre que só tem dinheiro. Mas voltemos ao versículo 21 e com ele eu encerro. Jesus olhou para ele e o amou. O que havia de tão especial nesse jovem rico? Eu gosto muito de Tim Keller, quando ele diz que ele imagina Jesus pensando 1000 coisas enquanto falava isso para esse jovem. Nesta época Jesus tinha 31 anos de idade. Quantos anos Jesus tinha? Quantos anos Jesus tinha? 31 anos. Jesus é o Rei da glória. Você consegue imaginar as riquezas que Jesus tem? Você consegue imaginar
o que está debaixo da autoridade de Jesus? Você já conseguiu imaginar do que ele é dono? Jesus tinha 31 anos de idade. E ele realmente era o jovem rico dessa história. Ele olhou para esse jovem e disse assim: cara, eu me identifico com você. Mas para nós hoje, o que Jesus quer dizer é o seguinte: 2 Coríntios 8:9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus, o jovem rico mais rico de todo o universo, abraçou a pobreza para nos fazer ricos. Jesus abriu mão de tudo. Por quê? Porque era preciso, porque nos amava. Jesus estava dizendo para aquele jovem: cumpri a minha parte, larguei tudo por você. Não dá para você fazer o mesmo por mim agora? Quando entendemos que o verdadeiro jovem rico não é esse, mas Jesus, tudo se torna mais fácil. Irmão, sem revelação da cruz é impossível crer. Sem revelação da cruz é impossível ser cristão. Se Jesus continuasse rico lá no céu, nós morreríamos miseráveis em nossos pecados. Mas por ter morrido tão pobre e miserável naquela cruz, hoje todas as riquezas celestiais são nossas. Jesus abriu mão dos tesouros do céu para nos fazer o seu tesouro pessoal. E agora ele pergunta: você entende o que eu fiz? Minha vida tem valor para você? Irmão, você sabe por que eu sou pastor hoje? Eu sou pastor não é porque minha família é cristã, não é porque meu legado é cristão, não. Eu na minha adolescência peguei a Bíblia e quis saber se aquilo ali era verdade. Na minha juventude, na faculdade, com tantas filosofias competidoras apontando sobre meus ouvidos, eu me agarrei à palavra de Deus e eu fiz prova dela. E eu clamei pela presença de Jesus, e eu pedi para o Espírito Santo me fortalecer. Eu tive uma experiência com Ele. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: não existe Deus como o Deus do cristianismo. Todos os outros deuses do mundo nos chamam para ir até Ele. Se você quer encontrar um Deus, você precisa ir até uma terra. Se você precisa até um prédio, você precisa até uma capela, você precisa ir até uma igreja, você precisa até uma catedral. Todos os deuses pedem oferendas para te abençoar. O cristianismo é o único Deus que se ofereceu para depois pedir. No cristianismo que eu encontro primeiro a doação para depois a petição. Na religião o homem tenta encontrar Deus. Na religião o homem precisa se dobrar e oferecer sacrifícios a Deus. Na religião a gente precisa pagar pela bênção desse Deus. Mas no cristianismo foi Deus que foi o preço por nós. Eu não preciso ir até Deus, foi Deus que veio até mim. Não fui eu que fui ao encontro dele, foi ele que me encontrou. Não foi eu que fui amá-lo, foi ele que me amou primeiro. E porque ele me amou, porque ele me abraçou, porque ele me escolheu, porque ele sofreu por mim, porque ele morreu naquela cruz, porque ele foi eterno, eu então consigo amar. O amor por Jesus não é uma ação, o amor por Jesus é uma reação. Nenhum homem consegue amar a Deus, a não ser que Deus tenha primeiro o amado. Há tanto, irmãos, a Bíblia, ela é mais profunda do que larga. Existe tanto amor aqui.
Existe tanto amor em cada versículo. Existe tanto amor no nosso Senhor. Se você está com a sua vida cristã apática, se você está simplesmente acordando de manhã e dizendo: caramba, tem igreja hoje, eu quero te dizer, a vida aqui. E se você bater nas palavras desse livro e orar com fervor pelo Espírito Santo, vai sair água, e a água vai regar a tua alma, e você vai ver o que é ser cristão. Você vai experimentar a alegria da manhã, o pão que cai toda manhã. A alegria se renova, a esperança é verdadeira. Esse mundo pode tentar te comprimir, mas a alegria que você tem dentro de você é maior do que todas as coisas. O reino de Deus está dentro de nós. Ele não está aqui, ele não está acolá, ele não está em templos feitos por mãos de homens. Ele está aqui dentro de nós. A igreja mais poderosa não é a que se reúne aqui de domingo. A igreja mais poderosa é a que sai daqui para viver a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. A igreja mais poderosa, ela não tem um lugar, porque ele habita em nós. Nós somos o tabernáculo. Jesus Cristo tabernaculou em nós. Onde eu vou, o reino de Deus vai. Essa sensação é a presença, é o cristianismo, é a vida com Deus. É isso que nos faz viver, é isso que nos faz aguentar os 80, 90 anos que nós vamos passar nessa terra. Porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. A nossa terra não é daqui, irmãos. O nosso destino não é aqui. Existe uma plenitude em Jesus que nós precisamos experimentar. Existem lágrimas que precisam correr, porque não existe amor sem lágrimas. Muitas pessoas já profetizaram sobre a minha vida, pastor. Muitas. E eu confesso a você que eu tenho dúvida se tanta profecia vai se cumprir. Algumas são grandes, mais do que eu posso imaginar. Mas tem duas profecias que eu guardo, uma nesse bolso e a outra nesse. A primeira é que meu ministério começaria quando meus cabelos brancos aparecessem. Por isso que desde os 27 anos eu sou um homem paciente. Desde os 27 anos eu não apressei um dia na minha vida. Eu servi o meu pastor 2 décadas. E agora, quando os cabelos brancos começaram a aparecer, ele chegou para mim: está na hora de você começar uma igreja, para você viver o que Deus tem para você, meu filho. Servi ele 2 décadas. E hoje ele me permite começar uma nova aliança. E essa profecia está guardada aqui, porque ela faz sentido para mim. Mas sabe qual é a outra profecia que meu coração não esquece? Foi um americano um dia que foi orar por mim, botou a mão em mim e disse assim: você nunca falará de Jesus sem lágrima nos olhos. Oh, profecia linda, irmãos. Ele não me prometeu as nações, ele não me prometeu riquezas, ele me prometeu só paixão. Porque se tem uma coisa que um cristão precisa ter, é amar Jesus acima de todas as coisas. Esse é o nosso galardão. Esse é o nosso chamado. Nós não somos chamados para salvar as nações, irmãos. Nós somos chamados para amar Jesus. E para onde Ele quiser mandar, a gente nem pergunta, a gente só obedece. A gente não é chamado para fazer uma coisa ou outra. Nós somos chamados para sermos completamente apaixonados por Jesus, porque quando nós o amamos, o amor nos ensina a sacrificar por qualquer coisa. Você quer ver missões no mundo aumentar? Que a adoração verdadeira aumente por Ele, porque não tem quem ama Jesus e não ama o que Ele ama. Agora Ele espera por nós. A mensagem foi pregada. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora.
Ele está dizendo um monte de verdades para você. O Espírito Santo está tocando o seu coração. Ele não é uma força cósmica que aparece para fazer você se arrepiar, não. A palavra de Deus diz em João que o Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Você sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa cheia do conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o Espírito veio para glorificar o Filho, e o Filho veio para glorificar o Pai. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria te pedir uma coisa. Peça a Jesus para tirar todas as escamas de religião que tem dentro de você, como Ele foi tirando de mim, e que Ele derrame o amor dEle agora em seu coração. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem coisa que a gente não consegue falar para Deus. Tem coisa que a gente não consegue cantar para Deus, e tem coisa que a gente não consegue nem tocar para Deus. Mas tem coisa que a gente consegue chorar para Deus. Clame por um cristianismo verdadeiro em sua vida. Clame por uma vida que vale a pena. Ore ao seu Deus agora. Acerte suas contas com Ele. Diga para Ele que você quer ir para o novo nível, o next level. Você quer subir. Que você quer subir. Diga para Ele. Diga que você quer um upgrade na sua vida espiritual hoje. Diga que você quer queimar de paixão por Ele. Diga que você quer aprender e que os selos da sua palavra sejam arrancados e você conheça as entranhas de Deus. Diga que você quer intimidade. Diga alguma coisa, igreja. Clame por Ele. Diga que você quer isso. Eu queria que você ficasse de pé agora e olhasse para mim rapidamente. Nosso tempo está bem avançado, mas eu quero fazer algo com você ainda. O jovem rico estava com suas mãos cheias de riqueza. Por isso que ele não conseguiu agarrar Jesus. Olha para suas mãos, veja o que tem nelas. Veja se existe alguma coisa que impede de você ter mais intimidade com Jesus. Abra a mão. Deixe todas as suas riquezas caírem. Deixe todos os empecilhos caírem. Deixe tudo cair. Não podemos agarrar a Jesus com as nossas mãos cheias. Não podemos. Jesus uma vez me fez fazer uma oração tão dura. Eu tenho feito ela acho que há quase uma década. Senhor, não me dê nada que eu não consiga devolver. Senhor, não me dê nada que eu não consiga devolver. Por isso eu te peço, ore agora, faça essa entrega a Jesus.